Dentro da intrincada tapeçaria da pequena cidade de Oakridge, situava-se a imponente mansão conhecida como a Morada do Silêncio. Aquele casarão abandonado, envolto em teias de lendas sombrias, era um monumento macabro que se erigia acima das colinas. Desde tempos imemoriais, aquela casa testemunhara uma história envolta em sombras, alimentando mitos e fábulas sinistras, todas convergindo para um crime terrível que teria manchado suas paredes com sangue. A narrativa maldita que se propagava pelas ruas de Oakridge referia-se a um assassinato brutal, um evento do passado nebuloso que ceifara a vida tanto do perpetrador quanto da vítima. Contudo, os detalhes variavam conforme as vozes dos mais antigos e os sussurros noturnos dos mais jovens. Mas havia um consenso, e a Morada do Silêncio estava impregnada por uma atmosfera pesada, um eco de dor e agonia que parecia pairar eternamente. Uma equipe de pesquisadores paranormais, aclamada por sua destreza em explorar os limites do inexplicável, decidiu desvendar os segredos ocultos naquelas paredes misteriosas. Equipados com tecnologia de ponta e uma determinação inabalável, os especialistas adentraram os portões enferrujados da mansão, prontos para confrontar os enigmas ocultos naquele local atormentado. A chegada da equipe foi saudada por um silêncio imponente, uma quietude carregada de expectativa e receio. A mansão do silêncio parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse à espreita, aguardando a oportunidade de revelar seus segredos mais profundos e perturbadores. Os primeiros momentos da investigação transcorreram em um ambiente tranquilo. Equipamentos foram meticulosamente posicionados, câmeras foram dispostas estrategicamente, e os membros da equipe estavam prontos para capturar qualquer indício de atividade incomum. No entanto, à medida que a noite avançava, os primeiros sinais de perturbação começaram a surgir. Sensores de energia oscilavam sem razão aparente, luzes vacilavam intermitentemente, murmúrios indistintos ecoavam pelos corredores sombrios. Sombras inquietas pareciam dançar nas paredes, desafiando qualquer explicação racional, enquanto uma sensação de opressão crescente se apoderava dos membros da equipe. À medida que a investigação prosseguia, experiências perturbadoras e inexplicáveis assolavam os pesquisadores. Objetos pareciam se mover por vontade própria, portas se fechavam com estrondo, e a sensação de uma presença sinistra tornava-se cada vez mais opressiva. No ápice da investigação, uma descoberta aterradora aguardava. Um compartimento secreto revelou um diário antigo, narrando detalhes assombrosos sobre os antigos habitantes da mansão e os eventos que culminaram no trágico assassinato. Contudo, antes que pudessem decifrar completamente as anotações, a atmosfera ao redor deles pareceu mudar drasticamente. Uma energia desconhecida pareceu envolver a casa, as paredes começaram a tremer, e uma força invisível reagiu à descoberta do diário. Sons agudos e inidentificáveis ecoaram pelo ar, luzes oscilaram violentamente, e uma sensação de desespero pairou sobre a equipe. O relato termina abruptamente, deixando em suspenso o destino dos pesquisadores paranormais da Mansão do Silêncio. Seus destinos permanecem ocultos, presos entre as brumas das lendas e a realidade sombria daquela morada enigmática. O desfecho da investigação, assim como o destino da equipe, permanece um enigma, deixando apenas o eco dos segredos do passado e o terror que permeia a mansão assombrada. Após o tumulto causado pela reação da casa à descoberta do diário antigo, a equipe se viu imersa em um caos paranormal que desafiava toda a lógica e compreensão humana. Uma energia desconhecida parecia ter sido desencadeada, as paredes tremiam, sons dissonantes e agudos ecoavam pelo ambiente, enquanto uma atmosfera de puro desespero envolvia cada membro da equipe. O líder da expedição, o renomado pesquisador Dr. Benjamin Carter, buscou manter a calma e controlar a situação. Orientou sua equipe a se manter unida, apesar do pavor que se alastrava rapidamente. Eles tentaram recorrer aos equipamentos, mas estes oscilavam descontroladamente, falhando em captar qualquer informação coesa ou indicar uma explicação para o fenômeno que testemunhavam. Enquanto tentavam encontrar uma saída, a mansão parecia se transformar diante de seus olhos. Corredores que conheciam de uma certa maneira agora pareciam distorcidos, passagens se fechavam subitamente, levando a novos aposentos e cômodos desconhecidos. O ambiente, por sua vez, tornava-se cada vez mais instável, oscilando entre breves períodos de silêncio ensurdecedor e súbitas explosões de atividade paranormal. A equipe, presa na espiral do desconhecido,
viu-se desafiada a manter a sanidade enquanto tentava desvendar o mistério da mansão do silêncio. O diário antigo, até então a chave para decifrar os segredos da casa, desapareceu misteriosamente, deixando-os sem pistas tangíveis para entender o que estava acontecendo. Aos poucos, eles começaram a perceber padrões em meio ao caos. Fragmentos de conversas perdidas no tempo, imagens fugazes de eventos passados, vozes angustiadas e gritos silenciosos que ecoavam por corredores distantes. Parecia que a mansão estava tentando se comunicar, contar sua história através de lampejos do passado, mas de forma confusa e fragmentada. À medida que o tempo passava, a sensação de desorientação e terror crescia. Membros da equipe começaram a sentir a presença de figuras fantasmagóricas, visões distorcidas de acontecimentos do passado se materializavam diante de seus olhos atônitos. A fronteira entre a realidade e a paranormalidade tornava-se cada vez mais tênue. Dr. Carter e seus colegas lutavam para encontrar uma saída, um modo de romper o ciclo de eventos inexplicáveis que os mantinham aprisionados na casa. No entanto, cada tentativa de escape os conduzia a novos desafios, à medida que a própria mansão parecia reescrever suas dimensões e criar obstáculos imprevisíveis. A narrativa da equipe na Mansão do Silêncio permanece um relato inacabado, uma história que transcende os limites da compreensão humana. Seus destinos, assim como o desfecho do mistério, permanecem ocultos nas sombras daquela morada enigmática. O terror persiste, o enigma perdura, e a casa continua a guardar seus segredos macabros, aguardando por novos intrépidos que se aventurem a desvendar seus mistérios sombrios.